Olá, gente querida, seja bem-vindo, seja bem-vindas ao nosso canal. Eu me chamo Leslie, sou uma brasileira, vivo na Suécia, mas de vez em quando nós damos umas viagens e missões a trabalho e hoje nós estamos aqui, aliás, há um bom tempinho, né? Já vai fazer quase 2 meses que nós estamos aqui em Quarteira. Vou mostrar a praia para vocês. Fica em Algarve, em Portugal. Vou mostrar para vocês, ó, naquela área lá fica a Marina Vila Moura e lá do outro lado fica Vale do Lobo, onde tem as grandes, famosos campeonatos de como é que se fala aquele? Eu nem me interesso muito aprender disso, de golfe. Mas bem, vamos conversar um pouco. Eu estou aqui sentada lendo meu livro. Você sabe que eu trabalho na área de saúde, então eu estou lendo esse livro aqui, ó. The Hungry Brain, o cérebro faminto. Esse livro foi escrito em 2017 por esse autor, Stefan D. Ele é PhD. Fala que a indústria alimentícia, a estratégia que eles fazem, os estudos que eles fazem com o cérebro dos animais, no ser humano, da maneira de o ser humano se viciar em certas alimentações, alimentos industrializados, né? Você sabe. Então é muito interessante como eles fazem esse estudo, como no passado, como as pessoas caçavam, em vários vão fazer fizeram um estudo científico com tribos de diferentes raças e, né, étnicas. Então é muito interessante, porque tudo é que os neurônios, os hormônios, por exemplo, a dopamina, que é o hormônio da felicidade, da alegria, do bem-prazer. Então, quando você pega, por isso que muitas pessoas ficam viciadas em comida, em droga, em várias coisas. Até as pessoas podem ficar até viciadas em outras pessoas. Isso no caso, pessoas que são, por exemplo, lá no passado, a pessoa foi... Vamos falar um pouquinho de alguma coisa, né? Um pouquinho, vamos conversar. Então, lá no passado, aquela pessoa foi abusada, não estou dizendo assim somente físico, mas verbalmente, ou talvez um outro tipo de abuso, quando a pessoa não foi nos maus tratos, ela não foi cuidada. Então, isso também é um abuso físico, psíquico, que lá no futuro, quando a pessoa ela fica dependente de outra pessoa, de dizer quanto ela é bonita, então ela se apaixona por qualquer pessoa, também é aquela dopamina, né? Aquela adrenalina, e são vários hormônios, gente. Um dia a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu terminar sobre esse livro aqui, muito interessante. Então eu estava pensando, como eu já falei no passado, qual foram os motivos que Deus nos trouxe a essa cidade, para cuidar da nossa alimentação, tanto física como também espiritual. Então esses dias eu estava no supermercado e uma pessoa chegou perto de mim e me perguntou se eu estava com maquiagem. Eu disse, eu não uso maquiagem, raramente eu uso um batom e às vezes eu uso uma sombrazinha assim, bem clarinha, bem assim, quase você não vê. Quando eu vou no jantar, algo assim. E até brinquei com essa pessoa, falei, olha, isso aqui é o filtro do Instagram. Então tudo eu estava olhando, lendo a palavra, estudando, porque tudo está na palavra, gente, tudo, tecnologia, alimentação, eu costumo dizer que a Bíblia é o jornal de amanhã. Então ali tem tudo, como você saber quem você é, fala sobre depressão, fala de autoestima. Jesus, sabe, quando você começa a estudar a palavra, tem tudo ali. E esses dias eu descobri o quê? No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13, disse que o coração alegre, né? Quer dizer, no caso, o coração alegre, a alegria no Senhor, o coração alegre aformoseia o rosto. Você pode ver uma pessoa que ela transmite a luz de Deus, o carinho, aquela alegria de Jesus, que é só Ele que pode dar, porque a gente não pode dar aquilo que não recebe.
Então nós recebemos de quem? De Jesus. Isso no caso, eu sou cristã. Lógico que tem pessoas que, sabe, tem aquele carisma, né? Então, e outra coisa, como já falei, alimentação junto com a palavra, uma boa combinação. Então eu acredito que se eu olhar umas fotos antigas minhas, antes de eu conhecer meu esposo, eu tinha uns 22 anos, tem uma foto minha com 18 anos, eu parecia uma senhora, de tanto sofrimento. Vocês sabem de onde que Deus me tirou. Então, quando a gente vai chegando perto de Jesus e mais aos caminhos do Senhor, você recebe aquela luz, né? Então, que Deus fala que nós temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Ele é tudo isso, então a gente transmite o que Ele tem. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Agora, mudando um pouquinho de assunto. Esses dias eu estava pensando sobre dízimos e ofertas. E uma vez uma pessoa me perguntou se eu dava o meu dízimo. Eu disse assim, olha, o meu dízimo é entre Deus e eu e meu esposo. Então essa pessoa não quis aceitar essa resposta. Aí eu mudei de assunto, eu falei, não tem como eu conversar com essa pessoa, porque ela não vai entender. Então eu acredito o seguinte, eu me lembro que eu tinha 13 anos, eu já contei essa história aqui há muito tempo atrás. Eu morava numa casa, meus pais de criação, então do meu lado tinha uma vizinha, elas passavam fome. E eu aproveitava quando os meus pais iam dormir depois do almoço, e eu pegava um prato de comida, enchia ali fazia um prato de almoço e dava escondido para essa jovem. O nome dela é Zuleika. Ela já faleceu em 99 de câncer. Infelizmente, quando eu voltei para dar um abraço nela, ela já tinha acabado de falecer. Eu fui em junho, ela tinha falecido em abril. Pois bem, durante muito tempo eu dava comida escondido para ela. E quando eu mais precisei, ninguém me ajudou, quem me ajudou foi ela. Acho que vocês sabem dessa história, quando os meus pais de criação me botou para fora de casa, quando eu engravidei e tal. Ela cuidou de mim, sabe? Ela não tinha nada, mas o nada que ela tinha, ela dividiu comigo. Que era o carinho, um lugar para ficar. Então, normal, a gente não espera nada de alguém que você já ajudou, mas Deus usou essa oportunidade. Então, eu acredito eu sempre fui uma pessoa que eu não quero me levantar, gente. Eu tinha 13 anos, era uma criança, ela tinha 15. Então, desde aquela época, Deus já me usava para pensar em outras pessoas, abençoar outras pessoas, sabe, sem me pedir, porque eu não gosto que pessoas me peçam. Eu pode até pedir, no sentido assim, vamos não generalizar, mas a gente tem que saber, tem que peneirar tudo, né? Nem todas que chega perto de você chorando, você vai abrir o seu coração e você pode até abrir o seu coração para orar de uma certa maneira, porque vocês já sabem, na situação que a gente vê, é meio delicado, nem a todos você pode ajudar. Então eu acredito que o meu dos primeiros dízimos que eu dei na minha vida foi a idade de 13 anos. E não vou ficar falando aqui, porque se vocês verem meus vídeos, já sabem toda a história. Meu esposo deu uma casa para minha mãe, sou muito grata a Deus, sabe? Porque na palavra diz que honrai seu pai e sua mãe para que tereis longos dias na terra. E eu acredito que também isso é uma bênção na minha vida, sabe? Mesmo que eu venha, sabe, não viver tantos anos, porque, sabe, para dizer a verdade, eu não tenho preocupação de viver tantos anos, eu quero ter uma vida com qualidade com Jesus. Porque não adianta você estar aqui vivendo, como eu trabalho na área de saúde, eu já vi pessoas com 95 anos, mas só no asilo estava ali 20 anos. Quer dizer, também não está dizendo nada. Então eu queria dizer, sabe, que nós temos que ter muita cautela de estar colocando carga nas pessoas. Quando vocês leram o livro de Mateus, capítulo 23, dos escribas e fariseus, que dava o dízimo do coentro, da salsa e tal, mas eles, sabe, ficavam na porta dos templos, eles não entravam e nem deixavam os outros entrarem, porque eles colocam o quê? Carga nos outros, e agora chegou minha esposa, colocam carga nos outros,
que nem eles mesmos podem carregar. E eles não fazem nem movem um dedinho para ajudar outras pessoas. Então, lê o Mateus 23, todinho, que vocês vão entender do que eu estou falando. Então, eu constantemente eu me sou surpreendida com esse tipo de comentário. Você dá seu dízimo, irmã? Olha, eu vou contar uma experiência que eu tive em Leeds. Eu morava em Leeds e eu tinha uma amizade com uma moça, uma brasileira que era dona de um restaurante. Não, era dona de loja de produtos brasileiros e africanos, lá em Leeds, lá no norte da Inglaterra, quase perto da Escócia. E um dia eu perdi a minha carteira, esqueci minha carteira, ali estava o meu Kindle, eu sempre estou sempre com livros, né, que era o meu livro eletrônico, deixei meu Kindle, minha esposa está ali, deixei meu Kindle, algumas coisas, só não tinha minha carteira, que estava no meu bolso. E eu fiquei muito triste que eu não consegui encontrar. E eu comentei com ela. A primeira coisa que ela me fez: você dá seu dízimo? Eu falei: eu dou. Ah, então não tem problema. Você tá bem com Deus. Ela falou um montão de coisa. Ó, gente, eu nunca encontrei minhas coisas. Ela falou que Deus ia me trazer de volta porque eu dava meu dízimo. Aí eu fiquei pensando, desde esse dia, eu coloquei no meu coração: eu não vou falar para ninguém minha vida nessa parte espiritual íntima, com ninguém. Eu sinto assim, como se alguém me perguntasse: irmã, quanto tempo você ora? Quantas vezes você ora? Você jejua? Daqui a pouco eu vou perguntar quanto você tem intimidade. Você está entendendo, gente? Então, tem ter certas coisas que a gente não deve estar comentando com ninguém, nem fazer pergunta a ninguém. A gente tem que ter princípio. E eu me choco, gente, quando eu chego aqui, eu me choco por quê? Porque eu vivo na Suécia há 31 anos. Aí eu chego aqui, eu pego parece que eu levo uma burdoada, eu fico até sem resposta. Mas como eu digo, é uma intimidade minha e as pessoas não querem essa resposta, elas querem mais, elas querem se meter na sua vida. Eu acho assim, eu não gosto de se meter na vida de ninguém, porque eu não gosto que ninguém entre na minha vida particular. É isso que eu admiro nos suecos. Porque na palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque eu fico pensando, você acredita? Os suecos, a maioria são ateus. Ateus no sentido assim, não acredita em nada. Porque tem gente que não acredita em Deus, mas acredita em pedra, acredita em santo, acredita não sei o que lá. Eles não, como eu já falei num vídeo, acho que 3 meses atrás, como meu esposo não acreditava em Deus, porque ele nunca ouviu falar, é de uma diferença. Então os suecos, eu fiquei analisando, quando vocês estudam a história dos escandinavos, da Suécia, um país, sabe, assim, eu costumo chamar a Escandinávia, assim como Laodiceia, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, mas ela é nua, miserável. Foi eu citar Haskell? É miserável. Ai, deixa eu sentar aqui. Dra inte det här älskling. Jag vill inte flytta härifrån. Desculpa, gente, eu estou falando aqui isso vai com ele. Então, eu acredito o seguinte: a Suécia, ela pode até não acreditar mais em Deus como ela foi no passado. Você sabe que a Suécia foi o país que levou muitos missionários para o Brasil. Foi a Suécia que levou a Frida Wingren, o esposo dela, Gunnar Wingren. Muitas pessoas falam Wingren, é Wingren. Daniel Berry. Então foram eles que fundaram a Igreja Assembleia de Deus e Pentecostal no Brasil há 100 anos. E por causa desses missionários, por causa das orações, do sofrimento deles, Deus é fiel ao seu povo, entende? Então Deus abençoe 1000 gerações. E eu creio que a Suécia está debaixo da graça por causa desses missionários, por causa de muitos mártires que sofreram no passado, para que a Suécia venha ter um país, um país rico, assim, como eu costumo dizer, como rico materialmente, não estou falando espiritualmente. Mas uma coisa que a Suécia, a Escandinávia, por que ela é abençoada? Mesmo sendo agora um país que é ateu,
ele segue um princípio bíblico, que no livro de Efésios, acho que é 27, não lembro o versículo, que diz que o verdadeiro evangelho é cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Eu sou uma estrangeira. Então, a Suécia, ela cuida dos velhinhos. Não estou dizendo que é tudo perfeito, gente. Lógico que não. Mas você vai no asilo, eu já trabalhei em asilo. Tem, assim, aqueles asilos que não é muito bom, mas tem asilos que, olha, sinceramente, eu falo aqui, eu quero ficar quando eu ficar velha. Isso se Deus me levar antes, né? Nem precisar disso. Então, gente, eles seguem esse princípio. Eles cuidam dos órfãos, eles cuidam das crianças. Nem todos, porque você sabe que também tem aquele lado sombrio que um dia eu vou contar para vocês, tá? E eles cuidam também, infelizmente, tem muitos estrangeiros que vão para lá para abusar do sistema social deles. Mas eles abrem as portas. E eles mandam também muita ajuda a outros países. Então, o que acontece? Um país se torna abençoado porque estão seguindo um princípio. E outra coisa que eu admiro muito os suecos. Você come na casa de um sueco, você agradece pela comida. Tack för maten. Pode ser uma mansão, pode não ser crente, pode ser não acreditar em nada, mas um princípio eles têm. Pelo pão, pela água, agradecemos a Deus. Tack för det Gud, quer dizer, agradeço a Deus. För vatten och bröd. E ele segue o princípio de ter um coração agradecido e pensar de ter um coração agradecido é pensar nos outros. E o que acontece? Muitos de nós, até brasileiros, jogam comida fora, não agradece. Se você dá um copo de água, você não agradece fulano. Quero te agradecer. Olha que cachorrinho bonitinho. Ui, que gracinha. Ui. Olha só, gente. Olha, não receita. Thank you. Cachorrinho, gente. Então, é isso. Eu aprendi muitas coisas. Então, uma outra coisa que eu quero dizer aqui. Eu tenho orgulho de ser brasileira, mas eu tenho que confessar que eu sou muito grata pela Suécia. Eu sou grata primeiramente por Deus, sou grata de ter conhecido meu esposo, ter me levado para a Suécia, me ajudado em muitas coisas, e também sou muito grata pela Suécia, porque a Suécia, ela me deu várias oportunidades. Ela me deu o quê? O anzol para pescar, e eu fui lá pescar. Eu me interessei a estudar, eu me interessei a aprender idiomas, eu aprendi muitas coisas, tirar minha carteira de dirigir. E eu constantemente, esse dom de ler livros, eu aprendi na Suécia, porque eles me incentivavam a ler, me incentivavam o meu cérebro a funcionar. Nas escolas você tem que ler livros grossos, e não é mastigado, você tem que ler o livro todo e depois você tem que fazer a prova sobre o livro todo. Não tem aquela coisa que antigamente nós éramos pequenos, fazia aquela provinha, umas provinhas, depois de provinha, para depois você não aprendia, você decorava. Então na Suécia eu agarrei todas as oportunidades. Na Suécia, no Brasil eu não tive, gente. Mas não é a culpa do Brasil. Ou será que é a culpa do Brasil? Talvez seja, talvez não seja, eu não sei. Mas Deus tirou uma situação, me tirou de lá e me colocou num país onde eu poderia me estruturar. Mas eu não tenho nada contra o Brasil, amo o Brasil, falo português com meus filhos. Meu filho, né, agora minha filha está com o Senhor, agora tem meu filho, falo português com ele, não tem vergonha. Tem brasileiros que têm vergonha de falar português com os filhos, porque tem vergonha da sua cultura. Eu nunca tive. Às vezes as pessoas me perguntam, mas Leslie, você não perdeu o sotaque? O carioquês mudou um pouquinho, né? Mas o sotaque brasileiro eu nunca vou perder. Porque eu gosto do português. Português é lindo. É um idioma muito conhecido também. E a Suécia, é só a Suécia que fala sueco. Entendeu? Meu esposo aqui fala português, né, meu amor?
E quem ensinou a falar português, meu amor? Tá bom. Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês, que nós temos que ter muita cautela de não botar carga nas pessoas, cobrar das pessoas. A gente não pode cobrar daquilo que a gente nem mesmo pode carregar. E o primeiro princípio é você amar a Deus sobre todas as coisas. E é isso que eu acredito, tá bom? Então eu quero terminar com o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Um coração alegre, ele moldeia o rosto, vamos dizer assim, né? Ele moldeia o rosto. Deus, ele é salvador, ele é amigo, ele é companheiro e também bisturi. Porque, gente, você acredita que até na Bíblia ensina-nos a comer? Olha, um dia eu vou fazer um estudo aqui só de alimentação tirado da Bíblia, tá bem? Porque eu quero vocês lindos, eu quero vocês assim, sabe, saudáveis. Pode ser fofinho também, porque quando eu conheci meu esposo era fofinho, né, amor? Você era até chamado de bolo fofo, entendeu? Diz que o amor é cego mesmo, porque eu nunca vi o meu esposo fofinho. Até que um dia uma pessoa chegou perto de mim e disse: o seu marido é gordo. Eu falei: ué, cheguei em casa, meu marido era gordo? Eu nunca vi ele gordo. Ele está magro agora porque há 6 anos ele perdeu quase 30 quilos por causa de enfermidade. Mas ele sempre foi fofinho. Então, gente, gostaria que vocês tenham uma vida saudável, uma vida com abundância, com propósito, sabe? Tenha amizade, sabe? Tenha uma amizade, não está falando de coisas, de pessoas, falam de coisas. Gente, antes de terminar aqui, ó, uma das coisas que eu observei aqui é o seguinte, me deixa um pouquinho triste, tá bem? Quando às vezes você passa, eu não quero dizer nenhum nome, da nossa cultura, eu vou dizer nossa, tá? Às vezes estou no telefone, eu estou conversando com alguém, mas sempre, não é sempre, acho que 95% dos comentários e da conversa, não é que eu fico ali escutando não, gente, a gente passa sem... É impossível você não escutar alguma coisa, porque eu sempre gosto de andar com o meu chapéu, entendeu? Então eu fico, às vezes, escuto assim, alguém falando mal de outras pessoas. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Quer comentar de A, B, C, D? Comenta dentro de casa. O marido, às vezes nem é bom ficar falando da cabeça do marido. Uma pessoa mais íntima, sabe? Não fica falando nas ruas, porque passa uma pessoa e escuta. E isso que eu aprendi, princípios lá na Suécia. Eu, como técnica de enfermagem, eu fui obrigada a assinar um documento de silêncio. Como se fala, amor? Tystnadsplikt. Como é Tystnadsplikt em português, amor? Direito para calar a boca. Direito de calar. Eu acho que é um direito de você manter-se em silêncio. Você tem que assinar esse documento e você não pode falar absolutamente nada daquele paciente, em comentar em hipótese nenhuma, em lugar nenhum, a não ser no hospital ou no asilo, naquele local onde você trabalha. Você está extremamente proibido por causa dessas situações. Você está sentada no ônibus, conversando sobre uma pessoa ou outras pessoas, e alguém está atrás de você escutando, e aquilo ali, o outro vai passando adiante. Então é muito feio, gente. Não faça isso. Se você estiver desapontada, você estiver triste com alguém, vai conversa com alguém mais íntimo. Não comenta num ponto de ônibus, dentro de um ônibus, supermercado. Nada, gente, depois da igreja. Não faça isso. Porque aquela pessoa que você está falando, depois o que leva para o outro vai levar para outro. O que eu falar de outra pessoa, a pessoa também vai falar de mim. E assim vira um círculo vicioso. Fica uma coisa, sabe, sem, como é que dizer, não tem diplomacia. É isso que eu aprendi na Suécia, sabe? Não estou querendo dizer que eu quero ser melhor do que ninguém, não. Porque eu tenho os meus defeitos e eu estou pedindo a Deus todos os dias que Ele me moldeia.
Mas quando eu sinto, quando eu estou perto de alguém que está falando muito de outros, a tendência minha é ou me calar ou me afastar. Mas não é porque eu não gosto da pessoa, é porque eu não quero me contaminar. Não é da pessoa, mas é da situação na qual ela está me colocando. Porque normal, às vezes as pessoas vão chegar perto de você, vão jogar os lixos dela dentro daquela lata de lixo, no caso é a pessoa, ou eu, ou você, ou outra. Então ela sai vazia, né? Jogou daquela bomba, jogou aquele lixo para você, foi embora, vazia, tranquila e feliz, e você tá cheia daquela coisa ruim. Às vezes aquilo atrapalha no teu sono, atrapalha, sabe, até de você louvar a Deus. Porque às vezes você está sentada ali, vê uma pessoa lá na frente, aí a tua mente está assim, poxa, fulano falou de Beltrano que está lá na frente, caramba. Aí você começa o quê? A julgar, tá? Então temos que ter muito cuidado. Eu não estou falando somente para vocês, eu estou falando para mim, porque eu também quero ver vocês lá no céu, tá? E eu não quero ir para o céu porque é céu, eu quero fugir do inferno, não. Eu quero ir para o céu porque Jesus vai estar lá no céu. E eu quero estar aonde Ele está, tá bom? Então eu queria terminar com isso, né? Voltando, Provérbios capítulo 15, versículo 13. Que o coração alegre moldeia o rosto. E o coração triste, amargurado, não tem como ter um rosto feliz, não é mesmo? Então, gente, fica na paz do nosso Senhor Jesus. Vou terminar de ler o meu livro, falta algumas semanas, talvez uns dias, tá bom? E aí eu vou falar sobre o livro, sobre alimentação, tá bem? Fica com Deus, que Deus abençoe, da sua amada, espero, da sua irmã em Cristo, da sua amiga Leslie, tá bem? Até a próxima, se Deus assim o permitir. Heido, bye, tchau!